Então vamos lá? Bom, recebi essa pergunta esses dias aqui, né? O que eu faria se eu tivesse hoje entre 20 e 30 anos e decidi conversar um pouco com vocês sobre isso. Sabe o que hoje em dia se considera, né? Que menos de 30% dos brasileiros eles têm conhecimento na área digital. É o chamado habilidades digitais ali. Então a maior parte das pessoas que a gente conhece, né? 70% das pessoas, elas estão completamente por fora do uso de todas as tecnologias e agora essas pessoas vão ficar extremamente para trás porque elas estão por fora também do uso de IA. Quando a gente considera o uso da inteligência artificial no dia a dia, uma pessoa só ela está equivalendo até por 7 profissionais de mercado normal. Então, se você o utiliza ali para executar suas funções, principalmente aquelas mais repetitivas, você é pelo menos 7 vezes mais eficaz. O que significa isso? Todas as pessoas que hoje têm entre 20 e 30 anos, né, 20 a 40 no caso, ali, vamos supor, né, que até o 39, que não estão conseguindo utilizar a inteligência artificial para nada no seu dia a dia, elas tendem a ser substituídas por pessoas que aprenderam a utilizar. Hoje até estava conversando com os meninos que eu mandei para eles um podcast inteiro gerado por IA, uma loucura. A gente pegou o jornal aqui da empresa que tem, né, que a gente utilizou para dar as notícias do trimestre, e a gente transformou isso num programa de podcast automaticamente. Demorou 7 minutos para fazer. Imagina quanto tempo a gente levaria para fazer um programa de podcast só de captação, depois edição do áudio, etc. E além de tudo, ter que decupar tudo aquilo, roteirizar, né? Então assim, um trabalho que seria feito provavelmente em 1 a 2 dias ali, acabou sendo feito em 7 minutos por uma máquina que pegou tudo aquilo e gerou automaticamente. Ficou com um ou outro errinho, mas muito bobo assim, eles não conseguiram compreender o rodapé da página, algumas coisas assim, mas no geral dá para você ouvir perfeitamente desde a primeira versão. E da mesma forma que isso está sendo feito, a maior parte das coisas estão funcionando assim. Então hoje, sempre que você vê os textos das pessoas sendo gerados, né, você está percebendo que as pessoas não estão mais errando tanto no português, os atendimentos estão muito mais fluidos e etc, tudo porque as pessoas estão utilizando IA. Boa parte dos grandes bancos do Brasil não conseguiram implementar isso ainda, mas quando você vai para as fintechs e startups, você necessariamente, se você entra no suporte delas, você não está conversando com um ser humano, está conversando com uma IA. Lá na UVP a gente tem feito alguns testes também de uma IA com todo o conteúdo de vídeo, a gente está subindo e alimentando para depois ela conseguir conversar com os alunos. E esse é só um dos sei lá quantos exemplos, né? Então, a primeira coisa que eu faria hoje, se eu tivesse de 20 a 30 anos, para ganhar dinheiro é aprender a utilizar essas ferramentas que eu vou citar aqui de inteligência artificial. Acho que o ChatGPT é o mais óbvio, mas a maior parte das pessoas não tem noção das capacidades do ChatGPT porque ainda não aprenderam a dar um prompt profissional para essa máquina. Então, uma das coisas que você consegue fazer hoje, né, é pedir para o ChatGPT te treinar para dar prompt. Hoje em dia tem um treinamento próprio dele, você coloca ele no modo voz e pergunta para ele o que ele faria para se ele tivesse que aprender a dar prompt para IA. E ele basicamente gera um curso de como que você tem que descrever as tarefas para o IA. E você pode perguntar, se eu quisesse que ela revisasse um contrato, o que eu preciso avisar para ela? E daí ele vai gerar para você e te explicar. Você consegue hoje aprender inglês pelo ChatGPT, você consegue simular entrevista de emprego, você consegue gerar ideias de negócio, você consegue